Olá, meus queridos, graça e paz. Estou gravando este pequeno vídeo a pedido da minha amiga querida, pastora Nilda, para que vocês possam ter um momento de reflexão. Ela me deixou à vontade para escolher o tema e eu gostaria de gravar esse vídeo inicialmente. E se por acaso for útil, eu vou gravar um outro também a respeito da, como vamos dizer assim, uma teologia do casamento, da união conjugal. Porque esse é um tema muito do meu coração e que ele é absolutamente necessário e urgente, não apenas na sociedade como na igreja. Então, se for o caso, eu gravo depois. Mas nesse vídeo eu gostaria muito de compartilhar com vocês aquilo que eu faço muito, aquilo que está sempre no meu coração, que é a transmissão do Evangelho, não apenas pregar o Evangelho para a salvação das pessoas, porque isso é a prioridade de todos nós, não apenas pastores, pastoras, mas de todos os cristãos, mas tentar compreender o Evangelho, entender o Evangelho. Então eu começo assim com uma distinção. Algumas pessoas, elas entendem que o Evangelho é para ser conhecido. Se a gente perguntar se o Evangelho é para ser praticado, todas as pessoas vão dizer sim, com certeza, é para ser praticado. Mas o Evangelho, se a gente for espremer a pessoa, no sentido de saber se ela realmente pratica, e aí nós vamos ter dúvidas, nós vamos ter reticências. O Evangelho de Jesus Cristo, ele é o Evangelho que transforma, é o Evangelho que vem para oferecer algo a nós. Quando Jesus Cristo foi batizado por João Batista e os céus se abriram e veio a voz do céu dizendo: "Este é meu filho amado e eu tenho prazer nele", esta frase, esta declaração do nosso Deus é a mesma para nós, a mesma. Por quê? Porque nós somos os filhos de Deus e devemos ser os filhos amados de Deus, não há nenhuma dúvida quanto a isso. Por isso que o Evangelho, ele deve estar na ordem do dia para todos nós. Todos os dias nós devemos viver em função do Evangelho. O Evangelho quer dizer notícia feliz, uma notícia alvissareira, uma notícia boa, uma notícia diferente. Quem segue o Evangelho tem que entender que a notícia boa, em primeiro lugar, ou seja, o coração do Evangelho, é um anúncio. O coração do Evangelho é algo que foi feito em nosso favor. Então, é o anúncio, é uma notícia de algo que foi feito. O que foi feito? O que foi feito e foi feito através de Jesus. Foi o ato de Jesus ir na cruz, entregar-se por todos nós, cumprindo a exigência do Pai em nosso favor, por amor de todos nós. O coração do Evangelho é a efetivação na cruz de João 3,16, porque Deus amou o mundo e Deus amou a mim, amou a você que está assistindo, de tal maneira que ele desejou no seu coração até as últimas consequências, entregando seu filho, se fazendo homem em nosso favor, para quê? Para que nós possamos passar a eternidade com ele e vivendo aqui e agora segundo a orientação dele, segundo as bênçãos dele. Então o Evangelho é tudo de bom para nós, o Evangelho é tudo de bom para todos nós. Então, quando Jesus Cristo diz em João 10:10, ele diz que ele veio para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Então, esse é um versículo que provavelmente todos vocês que me assistem conhecem, essa expressão, vida e vida em abundância, e aqui eu entro sobre como que nós devemos encarar o Evangelho, receber o Evangelho, como devemos decifrar o Evangelho. Eu digo que Jesus Cristo veio para orientar,
Ele veio para, depois que nós aceitamos Jesus Cristo na cruz, melhor dizendo, depois que nós aceitamos o plano de salvação de Deus, depois que nós aceitamos Ele como nosso Senhor, todas as áreas da nossa vida precisam ser guiadas, norteadas, orientadas pelo Evangelho. Então, quando Jesus Cristo diz, eu vim para que você tenha vida e vida em abundância, você deve perguntar, mas que vida em abundância é essa? Onde eu consigo vida e vida em abundância? E nós conseguimos aqui e agora. Então, por exemplo, quando lá no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, versículo 28, quando lá está escrito, porque nele vivemos, nos movemos e existimos, é em Jesus Cristo. Então, quando nós estamos nele, não apenas pela fé, não apenas pela crença, mas quando nós estamos em Cristo Jesus, ele disse que está conosco todos os dias até a consumação de tudo, dos tempos, na pessoa do Espírito Santo, porque Jesus Cristo hoje está à direita de Deus Pai. Então, quando nós falamos assim, como que Jesus Cristo na minha vida, já que a minha vida é quando eu estou vivendo nele, me movendo nele, existindo nele, como que isso se faz carne, como que isso pode ser presente na minha vida, na minha saúde, no meu trabalho, na minha família, na minha relação conjugal, no meu namoro, na minha aspiração futura quanto ao emprego, quanto à constituição de família, nas minhas relações de amizade, na minha relação com a política, na minha relação com a cultura e etc. Tudo isso nós devemos sempre estar calçados no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque o Evangelho é para a vida. O Evangelho veio para os aspectos da vida. Vou te dar um exemplo. É muito difícil perdoar pessoas, mas se nós não perdoarmos as pessoas, nós então não estamos em comunhão com o Senhor. Se tiver ainda algum resquício de mágoa, de ira, de rancor no seu coração, você não está vivendo no Evangelho. É claro que a gente não diz que isso seja fácil, mas é importantíssimo, imprescindível. Por que nós perdoamos as pessoas? Nós perdoamos as pessoas, em primeiro lugar, porque nós fomos perdoados pelo Senhor. Primeiríssimo lugar. Se nós que não merecíamos o perdão, se nós quando olhamos para dentro de nós mesmos, nós sabemos quem nós somos e não tem nenhum mérito que nós possamos comprar, alugar, pedir emprestado, e Ele nos perdoou, então por que nós não vamos perdoar os nossos ofensores? Se nós formos ofensores o tempo todo diante de Deus, e mesmo assim Ele nos deu Jesus Cristo, por que nós temos o direito de não perdoar as pessoas? Quando nós não perdoamos alguém, nós estamos prisioneiros a essa pessoa. Estamos prisioneiros na memória, estamos prisioneiros no coração. Aí vem o Evangelho e diz assim, olha, Evangelho é para a vida, Evangelho é para você, Evangelho é para resgatar vidas. Eu vim para que você tenha vida e vida em abundância. João 10, versículo 10, na sua segunda parte. Quando Jesus Cristo apresenta Jesus Cristo uma mulher adúltera, a ordem lógica, o raciocínio lógico, a tradição lógica seria apedrejar aquela mulher. Mas Jesus faz ao contrário. Por quê? Porque o Evangelho veio para modificar como uma notícia feliz toda a estrutura da realidade. Toda a estrutura da realidade. Aí ele diz, olha, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. O texto bíblico é tão rico, diz que todos saíram, a começar pelos mais velhos. E ficou ele e aquela mulher. Ele não queria passar a mão naquela mulher. Ele não queria dizer que ela era uma coitadinha. Ele não queria dizer que ela era uma vítima da sociedade. Ele não queria dizer nada disso. Ele só disse o seguinte, ele queria que ela tivesse novamente ou melhor dizendo, a partir daquele momento, Jesus Cristo queria que ela ganhasse vida e vida em abundância. Por isso que ele disse para ela, mulher, alguém te condenou? Não, Senhor. Então, mulher, levanta, vá,
viva a sua vida, mas não peques mais. Saia dessa vida de adultério e não peques mais. Ele poderia te dizer, olha, tá aqui, olha, aperta a sua mão, diz assim, eu quero que você tenha vida e vida em abundância. Essa vida que você está vivendo de adultério não é vida em abundância. Por que eu te digo isso, meu querido, minha querida? É porque na primeira parte do capítulo 10, do versículo 10 de João, Jesus Cristo diz, o ladrão vem para matar, para roubar e para destruir. Aí você tem que perguntar, como é que eu pego João 10, 10 e aplico na minha vida? A primeira parte do versículo do Evangelho de Jesus Cristo diz, primeira parte, a parte do ladrão, a parte do devorador, a parte de Satanás, a parte do diabo, a parte da cultura no mundo de morte. Olha só, o ladrão vem para matar, para roubar e para destruir. Você pega essa primeira parte e diz assim, como que na minha vida, o que na minha vida está sendo roubado, está sendo destruído, está sendo levado? O que na minha vida me suga? O que na minha vida é contra uma vida abundante como Jesus? O que é? Então, em primeiro lugar, você deve decifrar isso, você deve descrever isso, você deve identificar isso, em primeiro lugar. Porque se nós não identificarmos o que está nos destruindo, o que está nos sugando, roubando, aí nós vamos ficar na mesma. O primeiro exercício é, em qualquer área da minha vida, o que não está produzindo vida, o que está me destruindo, o que está me adoecendo. Em primeiro lugar é isso, é uma investigação pessoal na vida, qualquer área da vida, qualquer uma. Quando nós identificamos aquilo que está nos sugando, nos roubando, destruindo, matando, inclusive, e esse matando aqui pode ser matando aos poucos, né, em doses homeopáticas, então nós vamos ir para o Evangelho e a gente vai perguntar, mas o que o Evangelho diz disso? O que o Evangelho fala sobre isso? Então, novamente o mesmo exemplo. Se eu sou uma pessoa rancorosa, se eu sou uma pessoa que tenho ira no meu coração, se eu sou uma pessoa que tenho bronca da pessoa A, B ou C, etc., e isso está ali me consumindo, não totalmente, às vezes de vez em quando, aí eu pergunto, o que o Evangelho fala sobre ira, fala sobre rancor e fala sobre perdão? O que ele fala sobre uma nova vida? O Evangelho de Jesus Cristo é para a vida cotidiana, para a vida diária. Então, quantas pessoas, talvez você que me assista, quantas pessoas estão vivendo a sua vida, a vida diária, a vida exterior e a vida interior? Quantas pessoas estão vivendo aquém, abaixo da sua possibilidade, daquilo que Jesus Cristo veio para te oferecer, para oferecer a todos nós? Este é o Evangelho. O Evangelho veio para que nós vivamos uma vida saudável e extraordinária, como eu costumo dizer. Mas como que nós vamos fazer isso? Somente quando nós entendermos que a cruz de Jesus Cristo, que ele efetuou na cruz, é o ponto de partida para que nós possamos entender tudo na nossa vida. Tantas e tantas coisas, você diz assim, olha, por mim mesmo eu não posso perdoar uma pessoa. Perdoar um cônjuge, perdoar um filho, perdoar um amigo, perdoar um patrão, seja como for. Eu não tenho a condição, mas aí você olha para a cruz de Jesus Cristo e diz assim, mas eu não tenho esse direito porque ele fez tudo por mim. É Ele quem te abastece. É Ele quem te direciona, é Ele quem te modifica para que nós possamos viver o Evangelho na prática. Eu termino esse pequeno vídeo dizendo assim, no encontro de Jesus com Nicodemos. Ali Jesus Cristo novamente está apresentando o Evangelho na prática. Nicodemos conhecia todos os textos bíblicos daquela época, ele era um mestre em Israel. Então não era por falta de conhecimento, não era por falta daquele professor de religião de Israel, não era por falta disso que ele seria uma pessoa qualquer, uma pessoa sem os méritos. Não, ele conhecia.
Conhecer é uma coisa, viver é outra. Conhecer Deus, conhecer a Deus, conhecer Jesus Cristo é uma coisa, é a parte mais simples, inclusive. Conhecer. Conhecer por ler, inclusive, a Bíblia, conhecer a história e etc. Mas para o Senhor, que Ele quer, para mim e para você, Ele quer que a gente transforme a vida. Ele quer que a gente viva e viva em abundância. Abundância, viver em abundância é eu ter a capacidade de olhar para a cruz de Jesus Cristo, entender o que Ele fez por mim. Por mim. E a partir do que Ele fez por mim, eu entender que se eu não perdoo o meu irmão, então eu não estou vivendo uma vida em abundância, estou vivendo uma vida escravizada na memória, na pessoa ou no ato daquele que me ofendeu, por exemplo. O Evangelho de Jesus Cristo é maravilhoso, maravilhoso. Se você que me assiste é jovem, está na faixa etária da juventude, eu digo para você, olha, mergulhe no Evangelho. Todas as vezes que você for ler as passagens bíblicas, tá? Seja ela na Bíblia toda, o Evangelho como centro disso tudo, todas as vezes que você ler uma passagem bíblica, você faça a pergunta, como isso se aplica, como isso pode se aplicar à minha vida, como isso pode se aplicar ao meu dia a dia, como que isso pode me favorecer, como que eu me vejo nessa passagem, como que eu me vejo, o que essa passagem me diz em qualquer área da vida. Isso é a leitura do Evangelho, para que você, aos poucos, vá modificando, transformando, pelo poder de Deus, pelo poder do Senhor, do Espírito Santo de Deus, por meio da oração, da petição em oração e, ao mesmo tempo, por meio da reflexão de como você está vivendo e se o que você está vivendo, no que está vivendo, se está revestido do Evangelho de Jesus Cristo. Olha, eu termino dizendo assim, eu não sou ninguém, e você também, mas nós somos tudo, tudo em Cristo Jesus. Aqui está a chave, que é a chave do Evangelho. Que Deus te abençoe. E qualquer coisa, estou à disposição de vocês com muito carinho. Em pé.